Muito provavelmente você já ouviu falar que a Terra é azul. E essa frase ela é atribuída ao cosmonauta soviético Yuri Gagarin, que quando foi à órbita da Terra, ele pronunciou essa frase, devido ao fato da luz solar estar entrando na atmosfera e então se particionando, sendo que a luz azul é aquela que não é absorvida tão facilmente. Logo, então, você tem a atmosfera sendo mais azulada. Isso também ocorre na água. Parte da luz azul ela acaba sendo refletida. Só que, na realidade, a Terra não é o único planeta azul que a gente tem no sistema solar. Na realidade mesmo, nós temos uns 3 planetas azuis. A Terra, obviamente, por esse fenômeno e também por possuir toda a sua superfície quase coberta por água, mas existem 2 gigantes gasosos, especificamente Urano e Netuno, que sim, possuem uma coloração azulada, especialmente Netuno. E essa superfície que ele possui, existe essa coloração azul devido à presença de metano. Só que não é bem um metano de origem orgânica. Sim, o metano é uma substância orgânica, mas orgânica no sentido de vida. E dessa forma, então, na sua atmosfera existe ali uma grande quantidade de metano, água e também existe um pouco de hidrogênio e hélio. Hidrogênio e hélio, na realidade, são mais comuns em planetas como Júpiter e Saturno, mas também é presente tanto em Urano quanto Netuno. Mas especificamente, Netuno ele é interessante pelo seguinte fato. Ele é conhecido como sendo um gigante gasoso. Ele não é tão grande quanto Júpiter e Saturno. No caso, especificamente Netuno, ele é umas 17 vezes maior do que a Terra. E nesse caso, ele se assemelha muito a Júpiter, porque ele também possui manchas. Ele possui ali, pelo menos 2 manchas que indicam que existe ali uma movimentação dos gases da sua atmosfera que estão em velocidades diferentes. Ou seja, são 2 regiões que provavelmente são tempestuosas. Então ocorrem tempestades o tempo todo ali. Mas o que é interessante é que na sua atmosfera está presente o metano. E o metano, quando a luz passa por ele, ele tende a liberar uma cor azulada, pelo fato de que ele também acaba quebrando a luz, absorvendo os outros comprimentos e refletindo a cor azul. Então, esse fato já é interessante em relação a Netuno. E isso é legal, né? Porque, por exemplo, quando a Voyager foi fazer toda aquela viagem pelo sistema solar, e isso é muito interessante porque é bem retratado nesse livro aqui, inclusive que tem um nome muito poético, né? Pálido Ponto Azul, do Carl Sagan. Aqui especificamente, quando ele fala pálido ponto azul, ele está falando da Terra, uma vez que quando a Voyager estava quase nos limites ali do sistema solar, ocorre uma virada da câmera dessa probe, e aí eles tiram uma foto na direção da Terra, e você vê lá no meio de um raio de luz do Sol, um pontozinho pálido, que é especificamente o nosso planeta, a nossa casa. E esse livro é bem interessante, né? Porque já na época do Carl Sagan, já se falava de Netuno sendo, né, um planeta que tinha ali, então, uma atmosfera azulada. Obviamente, devido à análise que foi feita da sua atmosfera. Essa análise ela é feita especificamente por espectroscopia. Só que uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que esses planetas que são gigantes gasosos, eles só são gigantes gasosos pelo fato de que eles precisam ter uma pressão e uma gravidade muito grande. Consequentemente, se não houvesse ali uma gravidade que segurasse esses gases numa determinada região, que no caso é o planeta,
esses gases eles sairiam para o espaço, eles se dispersariam. Então, o simples fato da gente ter como uma espécie de uma bola de gás que faz parte do nosso sistema solar e que se encontra dentro de um processo elíptico, né? Ou seja, numa órbita ao Sol, isso indica que ali, pelo menos no núcleo do planeta, temos uma grande quantidade de material, ou seja, algo extremamente denso, e que dessa forma, então, promove uma força gravitacional muito grande e puxa na sua direção, ou seja, atrai a massa dos gases e faz com que, então, tenhamos ali uma estrutura gasosa planetária. E, obviamente, então, que se você tem uma gravidade muito grande, também vai haver ali uma pressão muito grande. E isso é bastante interessante por quê? Porque conforme vai se adentrando no planeta, essa pressão também vai aumentando. E conforme essa pressão vai aumentando, você tem também ali um aumento da temperatura no planeta. Especificamente, Netuno, a sua superfície, tende a estar numa temperatura muito baixa. E isso acaba promovendo um fenômeno que é um tanto quanto intrigante, porque o metano, sob uma pressão muito grande, acaba ocorrendo ali a quebra das ligações com o hidrogênio, ou seja, a ligação covalente ela é desfeita, e as moléculas que agora não tem mais essa estrutura ligada necessariamente com o hidrogênio, começa a ocorrer ligações entre os carbonos. Então as moléculas vão se desfazendo e formando ligações entre os carbonos. Obviamente, você já deve imaginar que está se formando ali um polímero, só que é um polímero específico, porque é um polímero que ele vai levar a uma estrutura cristalina. E sim, estamos falando de micropartículas de diamante. Então, na atmosfera de Netuno e também em Urano isso acontece, temos ali a presença de microcristais de diamante. E é claro, vocês podem se questionar, Mas como que você consegue provar isso? porque já foi feito esse tipo de experimento em laboratório. No início dos anos 2000, foi feito um teste com pesquisadores lá na Alemanha, que demonstrou que quando temos lá poliestireno atingido por lasers, isso faz com que aumente a pressão. E sim, lasers podem fazer com que um sistema aumente de pressão, devido ali principalmente à presença dos fótons atingindo a superfície do material, aquecendo-o. E então isso faz com que ocorra ali um aumento da pressão no sistema. Consequentemente, foi observado que em velocidade muito grande forma-se ali estruturas similares ao diamante. E isso corroborou os dados que já eram pensados antes da década de 80. Basicamente, em 1977, já se falava que podia haver na superfície gasosa de Netuno a presença de micropartículas de diamante. O que acontece com essas micropartículas? Elas vão se aproximando, vão se aglomerando e formam ali uma espécie de um granizo de diamante. E esse material começa, vamos colocar entre aspas, a chover. E o mais interessante, é esperado que exista uma superfície sólida em Netuno. Por incrível que pareça, talvez Netuno não seja como Júpiter ou Saturno, que pode ser que eles não tenham ali um núcleo sólido. Mas esse planeta, por ser um pouco menor, e devido às altas pressões e à temperatura que vai aumentando em direção ao seu núcleo, pode haver ali uma superfície sólida. Só que essa superfície sólida, ela é coberta por um mar. E mar do quê? Especificamente de metano, mas também de diamante líquido. E isso daí é um tanto quanto estranho de pensar, né? Porque o diamante é uma estrutura muito dura e não temos aqui uma ideia de como poderíamos fundir esse material
Há necessidade de muita temperatura para isso. Só para vocês terem uma ideia, existe grafite fundido. Para chegar na possibilidade de fundir o grafite é necessário 4.000 graus Celsius. E dessa forma, então, ali na superfície de Netuno, provavelmente devido às altas pressões, a gravidade muito forte e também a temperatura elevada, o diamante ele pode entrar no estado líquido. Um exemplo, uma estrutura que ela é sólida e parecida com o carbono e que o seu cristal passa para o estado líquido é o silício. Se a gente aquecer o quartzo numa determinada temperatura, ele vai passar do estado sólido para o estado líquido. E aí a gente pode produzir, por exemplo, vidro. Então a superfície ali de Netuno pode ter um mar desse tipo de material. Obviamente que a estrutura cristalina do diamante ela é desfeita ali. Só que o interessante é que no processo de recristalização, essa estrutura tende a voltar ao estado de diamante, devido à alta pressão ali do sistema. E o interessante é que, além da possibilidade de ocorrer chuvas de diamante, tanto em Netuno e Urano, existem exoplanetas, ou seja, planetas que estão fora do nosso sistema solar, que possuem basicamente a sua estrutura rochosa sendo 50% diamante, que especificamente é o caso do 55 Cancri E, que se encontra a 41 anos-luz aqui do nosso sistema solar. E aí, então, a gente pode imaginar. Seria possível ir até Netuno e conseguir obter esse diamante? Em teoria, tem a possibilidade de irmos até Netuno no futuro com algum tipo de tecnologia nova. Atualmente isso é quase impossível, porque Netuno se encontra a mais ou menos 4 bilhões de quilômetros aqui da Terra. Ou seja, não temos como nos deslocar em um curto período de tempo. Além disso, as temperaturas ali por perto de Netuno são bem frias, porque já estamos a uma distância relativamente grande do Sol, chegando ali a menos 200 graus Celsius. Então haveria todos esses problemas para conseguir ali ir minerar diamante. Mas o que apresenta-se no universo é que talvez o diamante ele não seja algo tão precioso, no caso, pelo aspecto de ser raro. Na realidade, tende o diamante a ser algo bastante comum no universo. Assim como a presença de carbono e água também é comum no universo. Mas isso não quer dizer, por exemplo, que em planetas que possam ter água e também metano, a gente vai encontrar vida. Porque realmente aspectos como pressão, o aspecto da gravidade, temperatura, que pode variar muito, e isso acabaria impedindo a possibilidade de vida. E também, obviamente, impedindo que a gente possa fazer em curto prazo essas viagens e conseguir obter esse tipo de mineral. Em outras palavras, é praticamente inviável economicamente nos deslocarmos para os confins do sistema solar atrás de diamante. Nós temos diamante aqui na Terra, é mais fácil minerar aqui do que nos deslocar para lá. E se for com a necessidade de utilizar o diamante como um material para tecnologia, a gente pode fazer diamante sintético. Então, na realidade, com o passar do tempo, vamos descobrir que os diamantes eles nem deveriam ter um aspecto monetário tão alto, porque são minerais extremamente comuns na nossa galáxia. Pessoal, muito obrigado por vocês virem o vídeo até aqui. Peço se for possível que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal e cliquem no sininho para vocês sempre receberem novas notificações de vídeos científicos como esse. Antes de ir embora, como sempre, se for possível, hypem o vídeo e deixem um comentário aqui se vocês já conheciam esse aspecto lá do planeta gasoso, o gigante gasoso Netuno.
que ele tem ali chuva de granizo, que na realidade são diamantes. Se vocês se interessaram pelo livro O Pálido Ponto Azul, é uma excelente leitura do grande Carl Sagan. Eu vou deixar também o link desse livro aqui. Se vocês quiserem comprar esse livro, vocês acabam ajudando o canal. No mais, muito obrigado pela atenção de vocês e até o nosso próximo vídeo.